da XP. Estou aqui com meus colegas Arthur Wishman e Thiago Faveri. E a ideia é dar o cenário para 2022, discutir os grandes drivers globais, asset allocation, e depois, como sempre, deixar um bom tempo para a gente bater um papo e ter perguntas e respostas. Então, vou começar olhando a parte global, mas eu vou focar muito mais na grande força que vai mexer o mercado, que é US. E eu começo com a primeira observação, que o cenário, em geral, é um cenário bom, e especialmente ele é muito bom se não tivesse a coluna da direita, que é a inflação. Ou seja, no que diz respeito a crescimento, eu acho que vamos ter um crescimento bastante vigoroso, acima do potencial, porém, com a inflação ainda subindo, e isso vai exigir a atuação dos bancos centrais. O Banco Central da Inglaterra já foi e já largou em dezembro. O Fed já anunciou na sua ata que vai provavelmente subir juros agora em março. E o ECB, como sempre, atrasado, Madame Lagarde não está com pressa alguma de fazer nada em 2022, mas isso torna o cenário bem mais desafiador. Então, a boa notícia é que temos um PIB potencial acima, muito forte, e uma demanda global também muito robusta, não só das famílias, como também das empresas. E essa expansão de demanda, que é muito boa no sentido que gera atividade e emprego, ela tem uma consequência. Ou seja, a gente tem um excesso de oferta por moeda, a concentração de política fiscal de distribuição de renda também aumentou a capacidade de consumo do setor privado, e como a oferta ficou inelástica devido aos problemas de logística, nós estamos com um problema de inflação, mas que eu vejo que é muito mais de origem monetária do que simplesmente uma coisa de preço relativo ou questão de frete ou chips. Então, se não fosse a parte de inflação, a gente estaria no cenário ideal, bom para a bolsa, bom para earnings. No entanto, é uma situação em que você tem que aterrissar, e os bancos centrais vão ter um trabalho bem difícil de diagnosticar corretamente quanto está a inflação e qual vai ser o tamanho e a intensidade do ciclo de aumento de juros para poder reduzir essa inflação e termos um equilíbrio de pleno emprego sem inflação. Começando pelo mercado de trabalho americano, ele está sobreaquecido. Isso não tem a menor dúvida. Ou seja, quando você olha na linha verde qual é a taxa de desemprego neutra de full employment, ela está em 4,4%, e hoje a gente está 0,5 pontos percentuais abaixo, e tem uma regra de bolso em macro americana que é muito clara, ou seja, quando você está 0,5 abaixo da taxa de desemprego de equilíbrio, você, em geral, vai ter que ter uma taxa de desemprego de 2% a mais para poder voltar ela para a taxa de pleno emprego, o que mostra que para você desacelerar o aquecimento do mercado de trabalho, você vai ter que dar uma freada muito grande, o que é difícil pelo lado monetário. Em dezembro, o desemprego subiu a 3,9%, e os salários vêm crescendo próximo a 6%, e a preocupação é se a gente está ou não. Eu acho que estamos entrando num preâmbulo de espiral de inflação para preços e salários e inflação. O número de dezembro de CPI nos Estados Unidos, que saiu ontem, foi abaixo do que eu esperava, 0,5%, mas year over year dá uns 7%. E eu acho que ainda você tem elementos, por exemplo, aluguéis, que ainda você tem essa disseminação e essa contaminação de inflação que ainda virá pela frente. Eu espero uma inflação no primeiro semestre mais alta do que no terceiro e quarto trimestres do ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter ventos contra pela proa. Hoje de manhã a gente vai ter daqui a 25 minutos PPI, que está rodando próximo a 10%, e aqui eu menciono o presidente do Fed de Atlanta, que é uma pessoa bem ponderada, dizendo muito claramente, olha, sim, tem um risco que a inflação vai ser bem mais alta por um período mais longo de tempo, que vai exigir que a gente responda de forma direta, clara e muito mais agressiva. Ou seja, houve uma mudança muito importante de transitória, não é isso e tal, para agora realmente o negócio está pegando fogo.
E eu acho que a verdade é que você realmente exagerou e demorou muito para você fazer a mudança, a guinada de política monetária. E a consequência é a desancoragem de expectativa de inflação, né, 6% e subindo, e então vai exigir uma mudança de postura que não foi discutida na apresentação do Powell em dezembro, quando houve a reunião do Fed, mas a ata mais ou menos que contrabandeou, ok, mudamos de ideia, agora o Powell está eleito, não sei o que e tal, agora vamos então sentar os cachorros em cima. E é uma guinada realmente muito significativa, mas não importa. O importante é que o Fed mudou de postura, está preocupado e vai apertar muito mais do que o mercado estava esperando. Então, por exemplo, a gente termina o tapering em março. Nós temos 4 reuniões importantes, de março, de junho, setembro e dezembro. Eu acho que você vai ter aumentos de juros já começando nessa reunião de março. O Bostic validou isso. Ontem, Mester também do Fed confirmou e ratificou que é muito provável que a gente tenha esse aumento já em março. Mas o que não estava na discussão é o que se chama o runoff, ou seja, uma vez que você termina o processo de compra de ativos e os ativos que você comprou, sejam treasuries ou mortgages, começam a vencer, se você renova, recompra para manter o tamanho do balanço, que hoje é quase que 9 trilhões de dólares, constante ou não. E a resposta é que não só eles vão já começar a falar sobre o runoff, já começaram, devem ter um anúncio mais formal em meados do ano, e no quarto trimestre já começar a desinchar o balanço, e pode ser num ritmo de mais ou menos 1 a 1,2 trilhões por ano. E só para dar uma ordem de grandeza, a oferta de títulos que virá para o mercado é da ordem dos 500 ETFs de renda fixa americana, que tem mais ou menos 1,2, 1,3, ou seja, é um ETF de fixed income. Ou seja, é muita renda fixa entrando no mercado, o que mostra que aquela pressão que mantinha as taxas longas um pouco mais comprimidas, elas não vão estar mais lá, e eu acho que então as taxas longas estão mais soltas no 10-year e no 30-year para poder responder. O cenário base é de 4 aumentos de 25. No entanto, eu acho que o atraso e os riscos de inflação que começam a me preocupar mais, e eu começo a ver, por exemplo, o depoimento do Powell na terça-feira, quando ele foi confirmado para o Fed. Eu vejo que a inflação persistindo a níveis mais altos e por um tempo mais prolongado do que eu esperava. Então, a gente vai ter que aumentar a taxa de juros mais por um período mais prolongado de tempo. Ou seja, eu não acho que vai ser 100, eu acho que vai ser 125, e eu acho que as projeções, as medianas que estavam no dot plot, eu acho que elas vão subir. Você tem 1% em um ano, 2% em 2 anos e entre 2 a 3 em 3%. A taxa neutra de juros americana, eu acho que ela está próxima a 3%, ou seja, meio real mais 2,5% do inflation target. E isso não está de jeito nenhum no preço, então eu acho que é um lag, apesar de você ter tido uma corrida muito grande desde que saiu a ata, o mercado de renda fixa teve um sell-off, especialmente na parte curta, no 10 anos também, mas eu acho, por exemplo, que o viés de risco são 5 aumentos e você pode ter um terminal rate mais para 3% do que 2%. Então, em resumo, eu acho que ainda você tem 50 a 100 basis points de upside risk de aumento de taxa de juros. Isso aqui é fundamental, que isso aqui mostra o saldo dos ativos do Fed, que basicamente eles compraram quase 6 tri de treasuries e de mortgage, 2,6 de mortgage, o resto é tudo treasury, treasuries longos inclusive. Se a gente for aplicar qual foi o runoff, ou seja, a desinchada do balanço que foi utilizada no ciclo anterior, depois da grande crise financeira, algo bastante suave, mas eu acho que vai ser algo muito mais rápido, da ordem de 100 bi por mês, e por isso que eu digo que pode chegar a 1,2 tri em um ano, e isso é 500 ETFs de renda fixa. Tudo que tem de renda fixa em ETF é o que ele vai fazer em um ano. Então, o resultado, essa variável vai determinar a velocidade com que você vai ter uma estipada,
e eu acho que ainda, apesar de ser tido a parte curta dando um flattening, acho que tem muito ainda de você ter uma inclinação na parte longa da curva de juros, que eu resumo então dessa forma. Quando você vê essa linha tracejada, éramos felizes há 3 meses atrás, depois começamos a esperar um pouco mais de aumentos de juros, e agora acordamos em janeiro com o Fed muito mais hawkish, mas eu ainda acho que você tem entre 50 a 100 basis points de active sell-off, e, portanto, já tem a primeira conclusão, duas conclusões saem flagrante desse gráfico aqui. Primeiro, vai continuar sendo o segundo ano de um bear market para bonds, ou seja, se você teve o Bloomberg Ag caindo 4,5%, 5% no ano passado, você vai ter um desempenho muito ruim, você pode encurtar a duration, mas mesmo assim vai te pegar, porque as taxas custas estão subindo muito e ainda tem algo a ser precificado para cima em termos de taxa de juros. E o terceiro ponto é que, normalmente, num portfólio bem diversificado, o que te salva é a correlação negativa entre renda fixa e renda variável. A má notícia é que hoje elas estão com uma correlação positiva, então você vai para baixo e com correlação positiva, então mostra que a tua alocação para renda fixa não vai ser realmente muito útil. Isso aqui é meio um gráfico em 4 dimensões no plano e que resume toda a discussão que a gente está tendo, e ela tem, nesses 3 eixos, que é a inflação, a taxa longa, yield to maturity e o PIB. Aqui por detrás está uma função de produção tipo Cobb-Douglas, onde o PIB depende da produtividade, do estoque de capital, que por sua vez depende da taxa de juros, portanto depende da taxa longa. Quanto mais alto os juros, menor investimento, menor o crescimento. E por último, da força de trabalho. E como a gente está falando de PIB real, que é PIB dividido pelo índice de preços, então a inflação entra com um coeficiente negativo. Então a história é a seguinte: eu acho que nós temos um risco de upside, como o próprio Bostic falou, quando eu falei no terceiro slide, o risco de upside de inflação, o que exigiria um aumento da taxa de 10-year, aumentaria o Fed Funds, e quanto maior a taxa de juros, então menor vai ser o PIB americano. Então, a gente, por exemplo, quando olha as últimas 15 recessões, é muito raro quando você passou da conta na inflação e quando você está muito abaixo do crescimento, da taxa neutra de desemprego, e a taxa de juros de equilíbrio está abaixo da taxa de equilíbrio real, você vai ter que sobrereagir e normalmente você leva a uma redução bem expressiva do PIB. E aqui, usando um modelinho bem trivial de um fator, ou seja, que o retorno esperado, o excesso de retorno no S&P é o alfa, que é a interseção aqui no eixo vertical, e o coeficiente, ou seja, esse ângulo aqui é o beta do PIB. E quanto pior a surpresa do PIB, ou seja, eu falei que nós vamos começar bem, com um PIB muito bom, porém a inflação vai te exigir um aumento de juros, eu acho que tem mais para ser precificado do que está na curva, e, portanto, eu acho que vai te reduzir, portanto, o retorno esperado. Então, a segunda conclusão é: temos um bear market para bonds e não sabemos exatamente aonde estamos em termos de inflação. Eu temo que não tão bem quanto o mercado acredita e, portanto, acho que há mais surpresas de mais aumentos de juros do que está sendo programado e que, portanto, pode te levar a um retorno esperado do S&P, que vai ter earnings, mas pela parte de múltiplos e do equity risk premium pode te conter essa performance de maneira desfavorável. E aqui eu acho que resume tudo, ou seja, no ano passado, nessa mesma data, quando a gente estava falando sobre 2021, a gente falava que ia ter uma estrada com calombos e tal, mas que a gente ia chegar num destino final muito bom. Isso que a gente esperava 15%, terminamos com 27%. Então, era uma distribuição normal, bem equilibrada, ao redor de 15%. Então, os risk rewards eram muito atrativos, ou seja, um upside grande em termos de retorno esperado, com uma volatilidade mais baixa. A maneira que a gente vê a distribuição de retornos possíveis para esse ano é que você tem um viés com uma cauda bem gorda de riscos para o downside, se você tiver que aumentar muito mais do que está esperado em termos de taxa de juros,
seja, mais juros pode levar a economia a uma recessão, e aí te leva um bear market. E com o retorno esperado de 5%. Então, vai te dar um expected return bem mais baixo e com uma volatilidade bem mais alta, com uma incerteza bem mais alta. Então, você tem um bear market para bonds, você tem uma expectativa de retorno baixa para renda variável. Eu acho que é bem provável que a gente consiga 5%, 7%, 8%, mas nem o próprio Fed sabe exatamente aonde a gente está em matéria de emprego, em termos de hiato do produto, em termos de taxa neutra de juros. Então, eu acho que a gente pode ter esse erro de comunicação. Claramente, o Fed se atrasou, pelo menos ele acordou, então vamos ver se ele consegue aterrissar de maneira suave, com um ciclo de alta de juros que seja coordenado e esperado pelo mercado. E, por último, o último tema importante, 3 países grandes apertando a política monetária, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. A Europa vai ficar para trás. A gente gosta do que vem em matéria de crescimento, em matéria de valuations na Bolsa Europeia. No entanto, juros mais altos nos Estados Unidos, você vai ter um dólar mais forte, então retornos de bolsa em Europa em dólares vão ser, de certa forma, bem prejudicados devido ao fato que o ECB vai ficar bem para trás. Então, era isso do meu lado, e eu passo agora a palavra para o meu colega Arthur. Obrigado. Dessa vez a gente tem que falar de política monetária nos Estados Unidos e do preço do ativo livre de risco, né? Então, assim, vamos elaborar muito mais o que a gente está vendo, o que o Fed falou na ata, essa parte é super importante, né? E o que a gente pode esperar a partir daí, né? Então, vamos falar do elefante na sala, né? O que o Fed falou no final das contas, né? A gente vai falar um pouco das mensagens contra o que o Fed falou, a questão do balanço, quanto é que Arthur, vale o balanço. Seu slide não mudou, não sei se você estava querendo mudar, mas ele ficou não mudou? Tá na capa. Não, está na capa ainda. Tá. Agora foi. Tecnologia. Vamos lá. Vamos tentar maximizar de novo. Mudou agora? Não. Também não. A gente continua visualizando do lado esquerdo, os slidezinhos pequenininhos e do lado direito o slide em si. Bom, não tem jeito, né? Se eu botar em modo apresentação, ele não vai, né? Não tá aparecendo. Acho que você vai ter que deixar sem o modo apresentação. Então vamos deixar sem o modo apresentação. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Vai sem os efeitos especiais, né? A gente vai falar da questão do balanço do Fed. Se esse aperto é condicional ou incondicional, isso aí faz toda a diferença do mundo, gente. Vamos falar um pouco de juros, valuation e o processo de formação de retorno de ativo de risco, né? E a pergunta relevante, né? Primeira coisa, gente, o que o Fed falou para a gente, a ata foi tão diferente assim? E aí eu vou trazer alguns instrumentos novos que a gente está começando a utilizar aqui na XP, que tem a ver com inteligência artificial, tá? Você vai falar, pô, Arthur, o que tem a ver inteligência artificial com o Fed, né? E com a ata do Fed, né? Uma das coisas que a gente tem usado e que a gente tem que tem resultados promissores é processamento natural de linguagem. O que é isso, né? Para quem é programador aqui, você pode usar ou esse programa de Cornell, que efetivamente foi criado para interpretar a linguagem do Fed, ou você pode usar em Python a biblioteca do Natural Language Processing Toolkit deles, que é NLTK, né? Então, assim, mas usando esse instrumento que a gente tem usado, ou seja, você pega os comunicados dos membros do FOMC e você sujeita eles a esse processo, ele te cospe um negócio dizendo, olha, isso aqui foi muito parecido com o que ele falou no passado, isso aqui foi Rock, isso aqui foi Dove, né? Você olha, por exemplo, o Powell, né? O Powell, isso aí até junho do ano passado, ele só tinha tido comentários que tinham sido considerados neutros ou Dove, né? Ou seja, ele te dava a probabilidade de que a taxa de juros ia ficar igual ou que ela ia, inclusive, diminuir.
que era até o meio de junho do ano passado, né? Que era a história da inflação transitória, que, olha, não se preocupa, era um choque de oferta, tal. Se você rodar isso agora, e se você rodar isso na ata de dezembro, né, ela está 2 desvios padrão fora da comunicação em termos de ROCs, né? Então, assim, é significativamente relevante, e não precisa contar com a minha opinião, com a opinião do Paulo. O mercado naquele dia, no dia que saiu a ata, o mercado, entendeu, teve uma performance bastante ruim, então você começa a juntar, entendeu, a opinião das pessoas que estão vendo isso, você começa a juntar a reação do mercado, você começa a juntar alguns instrumentos mais quantitativos que te indicam a mesma coisa, você começa a dizer, não, essa ata realmente foi diferente do que estava sendo esperado. E como o Paulo falou, o surpreendente foi porque, você lembra, a reunião do FOMC em dezembro, logo depois da reunião teve o press conference, e só em janeiro a gente foi divulgada a ata. No press conference, o Powell não indicou nem de perto, entendeu, o que vinha pela ata. Foi por isso que o mercado teve esse sell-off importante no dia da divulgação da ata. Porque o Powell, no press conference, né, falou, olha, estamos preocupados com a inflação, está na hora de parar de usar o termo temporário, ele foi um pouco menos dove, mas ele não chegou ao nível de detalhe que a gente viu na ata, que tinha uma preocupação maior, né? Então, vamos lá. O que também foi pouco usual nessa ata? Primeiro, um Banco Central declarar vitória, né? Um Banco Central declarar vitória é relativamente raro, né? Assim, de verdade. Quando vocês veem aqui, ele fala, poxa, ele fala dos 2 objetivos dele, né? Ele fala que os participantes concordam que o objetivo de inflação, e aí é o Average Inflation Targeting, vamos lembrar disso aqui, né? Eles tinham mudado, o Fed tinha mudado o framework para ter inflação média, né? Então, assim, eles concordam que o objetivo de inflação foi atingido, então, ganhamos, né? E vários participantes veem com que o mercado de trabalho também já está, entendeu, em condições de pleno emprego, né, de máximo emprego. Né? Então, poxa, é raro um Banco Central chegar para vocês e falar, gente, ganhei o jogo. Aqui, olha, cumpri, lembra, o Banco Central norte-americano é um Banco Central de objetivo dual, inflação e emprego, né? E é raro um Banco Central chegar para você e dizer, olha, eu cumpri meus 2 mandatos, entendeu? Cumpri meus 2 mandatos, logo agora está na hora de começar a normalizar as políticas. Né? Primeiro vamos dar uma olhada no mercado de trabalho. Ele cumpriu mesmo o mandato dele do mercado de trabalho, tá? O gráfico da esquerda é emprego e o gráfico da direita é a taxa de participação, né? Então você vê, olha só que interessante, né? Assim, se você olhar pela definição estrita de número de pessoas empregadas pré-Covid, ele ainda não chegou lá, tá? Ele ainda não chegou lá, tá? E por quê? Porque a taxa de participação caiu, né? Teve um bando de gente que sumiu da força de trabalho. Se você olhar, estão faltando mais ou menos 3 ou 4 milhões de pessoas ainda para voltar ao nível máximo de pessoas empregadas. A grande pergunta que a gente faz é: essa taxa de participação vai normalizar, sim ou não? Né? Se você olhar o gráfico da direita, que é a decomposição dessa taxa de participação, de essas pessoas que não estão na força de trabalho, elas não estão por quê? Você vai olhar que o gráfico em verde é o pessoal que envelheceu e está saindo da força de trabalho mesmo, né? O 0,3 é aquela diferencinha que eles ainda acham que tem para o pleno emprego, tal, etc. Só que tem 0,7%, ou seja, 45% das pessoas que não voltaram para a força de trabalho, a gente não faz a menor ideia de por que não voltaram. Porque elas têm idade para voltar, entendeu? Elas simplesmente sumiram. É o equivalente de você ter 1 milhão de pessoas na sua força de trabalho sumindo, né? Assim, cadê eles? Não sei. Aí tem várias hipóteses, olha, é a Covid, o cara está desconfortável a voltar para trabalhar, etc. Foram os Corona Voucher que deixaram o cara muito mais confortável em ficar em casa e com muito menos medo de desemprego. Tem uma série de hipóteses aí que a gente pode fazer em relação a isso. Mas a verdade é que estão faltando 1 milhão de pessoas na força de trabalho que a gente não faz a menor ideia de, entendeu? Se vão voltar ou se não vão voltar. Acho que a hipótese básica com a qual o Banco Central norte-americano trabalha é que sim, elas retornarão à força de trabalho assim que a gente tiver uma pseudo-normalização da pandemia, quando quer que isso seja, né? Mas por enquanto você tem aí em torno de 1 milhão de pessoas unaccounted for, né? Meio que sumiram da força de trabalho.
que coloca no nosso gráfico da esquerda, né, quer dizer, um aumento de salários, ou seja, para todos os efeitos, o mercado de trabalho já está se comportando como se ele tivesse, como o Paulo falou, no pleno emprego. A gente está tendo que aumentar muito os salários para atrair gente para entrar na força de trabalho, tá? Então, assim, de forma geral, assim, pode ser que a gente ainda tenha uma folguinha, se são 1 milhão de pessoas voltarem para a força de trabalho, mas o mercado de trabalho já se comporta de verdade como se ele estivesse próximo ao pleno emprego. O que a gente consegue medir até agora de impacto da Covid? Tá? Isso aqui é aquele índice de mobilidade da Google, tá, para os Estados Unidos. O impacto que a gente consegue medir, e quando você olha isso aqui, né, o impacto é relativamente pequeno. Você vê que teve pouca queda até agora, né? Mesmo a Omicron, etc. Você teve uma queda relativamente pequena, né, da mobilidade. O que significa? Que o impacto na demanda, por enquanto, é pequeno, e o impacto na oferta não tem sido tão grande assim. Qual que é a nossa grande preocupação? Nossa grande preocupação não é os Estados Unidos. Nossa grande preocupação são os países que tiveram política de Covid zero, de caso zero. Austrália, China, são os países que se fecharam, e se fecharam, eles mantiveram o número de casos relativamente baixos, mas eles estão muito longe da imunidade de rebanho, né? Então, assim, como essa Omicron tem uma taxa de transmissibilidade que é considerada, aí os estudos mais recentes mostram, de 3 a 5 vezes maior do que a Delta, né? Tem o tal do R0, né? Tem estimativas de R0 de 10 a 18, né? Quer dizer, uma pessoa contamina 10 mais ou 18 mais. Então, o que acontece com países que foram para, olha, a gente vai não deixar com que a gente vai se fechar e não deixar com que a população seja exposta ao vírus? É que, poxa, aparece um cara com em algum lugar com o vírus, você tem que fechar imediatamente. Por quê? Porque você não tem imunidade de rebanho. Os sistemas imunológicos não foram expostos ao vírus, como aconteceu em alguns lugares, como a Suécia, etc., que eu não estou expondo nenhuma opinião médica, que eu não tenho capacidade de dizer isso, mas países que já avançaram mais em vacinação e que já tiveram uma parte da população mais contaminada, parecem estar passando por isso melhor e ter menos escolhas. O que eu quero dizer com isso tudo, gente? Meu grande medo em relação a Omicron não é oferta, não é demanda. Meu grande medo em relação a Omicron é a China panicar e fechar os portos de novo. É a gente ter de novo um grande choque de oferta, né? A gente voltar a ter aquela história. A China, lembra, é um componente muito importante na cadeia industrial, de produção global, né? Semicondutores, computador, iPhone, né? Então, assim, se a China voltar até aquela política draconiana que ela teve durante o primeiro surto, né, a gente pode voltar a ter um outro efeito sobre oferta global que seria bastante desagradável para a gente passar, tá? Então, minha preocupação aqui, em termos de Omicron, é muito mais do lado da oferta do que do lado da demanda. De novo, não quero minimizar, não estou emitindo nenhuma opinião sobre custo humano, sobre, poxa, os sistemas de saúde que estão ficando sobrecarregados, não é nada disso. Só estou dizendo que, poxa, do ponto de vista econômico, eu me preocupo mais com oferta do que com demanda. Outra coisa que o Fed falou para a gente nessa ata, tá? Ele falou, olha, a gente espera que as recompras, hoje em dia o Fed ainda tem um programa de adicionar liquidez, vamos lembrar disso, até março a gente ainda está adicionando liquidez no mercado, ele ainda está recomprando títulos, né? E ele fala, olha, eu termino isso até meados de março, tá? Por que isso é importante? Porque ele tinha condicionado já na comunicação passada dizer o seguinte, olha, eu só subo juros depois de eu terminar de expandir o balanço, né? Então, olha, terminei de expandir o balanço em meados de março, a reunião de março já é o que a gente chama de um live meeting, ou seja, já é muito possível que ele comece a pensar em subir juros em março, porque a pré-condição para poder subir juros, que era parar de expandir o balanço, vai ter sido atingida, né? Então, essa parte da ata também foi importante de lembrar, tá? E, de verdade, o que assustou o mercado? O que assustou o mercado, gente, foi esse parágrafo aqui, tá? Ele falou, olha, vários participantes notaram que pode ser necessário subir a taxa de juros mais cedo e mais rápido do que a gente antecipava, né?
E aí a segunda parte desse parágrafo é a parte que eu acho que deixou as pessoas mais preocupadas, que, poxa, e pode ser apropriado também começar a reduzir o balanço, o tamanho do balanço, mais cedo do que a gente esperava, né? Lembra, o último episódio que a gente teve parecido com isso, né, foi quando ele começou a reduzir o balanço ali, depois de todos os processos de afrouxamento quantitativo. Vamos colocar o mesmo gráfico do Paulo aqui, né? Foi quando esse balanço começou a ser reduzido aqui, né? Lembrando, lá ele parou de crescer o balanço, começou a subir juros, né? E 1 ano e meio depois ele começou a encolher o balanço, né? Então, assim, o pessoal falava, não, fica tranquilo, a gente tem um período de tempo razoável entre ele começar o processo de alta de juros, ele vai olhar, vai ver se não quebrou nada com o processo de alta de juros, olha para um lado, olha para o outro, a economia não quebrou, então a gente começa a reduzir o balanço. E aí ele está dizendo para a gente aqui, não, olha, a gente pode fazer esses dois processos concomitantemente, que é uma coisa que o Banco Central tinha sido relutante no passado em fazer, né? Qual que é o impacto disso? Essa é a pergunta. Tá? Isso aqui é um paper do Fed de São Francisco sobre um meta-estudo sobre várias estimativas de qual foi o impacto dos QEs sobre a taxa de juros, né? Então, fala assim, olha, você teve o QE1, QE2, entendeu? Operação Twist, né? A terceira parte. Você soma isso tudo, e aí tem um intervalo de confiança na direita, mas dá um impacto assim imediato na ordem de 100 basis points, ou seja, 1% no term premium, ou seja, 1% na taxa de juros longa, né? Tem um intervalo de confiança grande, tem gente que acha que é 140, tem gente que acha que é 50, você vê esse intervalo, essa banda cinza aí do intervalo de confiança relativamente grande, mas digamos que seja 1%, né, o que ele fez na última vez, que foi alguma coisa em torno de 4 trilhões de dólares, né? Então, cada $1 trilhão equivale a 0,25 em termos de taxa de juros. Então, se o Paulo tiver certo, a gente tem o Fed reduzindo o balanço em torno de 1 trilhão, 1 trilhão e 200 bi por ano. Isso significa mais uma alta de 0,25 por ano de juros equivalente no juro longo. Então, assim, para quem acha que tem 4 mais o balanço, então você tem, na verdade, 5 altas de 0,25. Né? É mais ou menos essa a conclusão. O tamanho total de você deixar o balanço voltar à posição inicial é o equivalente a você subir os juros em 1%. Né? E aí isso seria atingido, se a gente chegar nessa velocidade que o Paulo sugere, que acho que é bem razoável, isso seria atingido ao longo de 4 anos. Ou seja, no final desses 4 anos, você terminou subindo os juros via balanço, ou seja, via efeito balanço, 0,25, 1% a mais. Gente, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: ok, entendemos, a gente vai ter um Fed que é um Fed que tem uma função de reação diferente daquela que ela teve no ano passado, tá? Qual o contexto que o Fed está falando para a gente, tá? E essa faz toda a diferença do mundo. A gente está tendo um aumento de juros incondicional ou um aumento de juros condicional? O que eu quero dizer com isso, né? Década de 70, o Paul Volcker, ele falou, olha, eu vou subir os juros, não interessa o que aconteça com a economia. Se a economia entrar numa recessão, se a economia emburacar, as expectativas de inflação estão desancoradas e eu vou subir os juros. Ele deu um choque de juros, independente da visão dele sobre a economia. A pergunta para o Fed atual é, será que é essa a visão do Fed? Ou seja, eu vou subir a taxa de juros, mesmo que eu jogue a economia numa recessão, ou eu vou subir a taxa de juros porque a minha projeção, e aí por isso essa seta aí em direção, isso aqui são os dados do Summary of Economic Projections, porque eu acho que a economia vai crescer 4%. Ou seja, isso é condicional. Se a economia crescer 4%, se o desemprego for para 3,5%, eu vou subir os juros 4 vezes, como o Paulo colocou, vamos colocar de 3 a 5 dentro desse intervalo de confiança. Ou seja, se a economia fraquejar, o Fed diminui o pace, né? Ou seja, a gente tem uma condicionalidade. Eu acredito mais que a gente está na segunda parte, ou seja, eu não acho que a gente está com o Fed que está dizendo o seguinte, olha, independente do estado da economia, eu vou subir os juros e que se dane se a gente causar uma recessão. Não acho que é esse o cenário. Eu acho que o Fed está dizendo para a gente, olha, gente,
eu tenho um cenário super otimista para a economia vai crescer 4%, o desemprego vai estar em 3,5%, eu tenho que estabilizar a expectativa de inflação, então eu tenho mais é que começar a subir os juros mesmo, né? Então, assim, eu acho que é muito mais esse discurso do Fed do que um discurso do Fed de, olha, eu estou só olhando a inflação, independente do que acontecer com a economia, a gente vai tocar, a gente vai continuar tocando essas altas de juros. Eu acho que é muito mais condicional do que incondicional. Tá? E aí o impacto que isso vai ter no mercado. Voltando a um slide antigo do GAAC, né? O que é retorno, gente? Retorno, por definição, é a variação de múltiplo mais a variação de lucros mais os dividendos, né? E aí você tem os dados históricos que dão os 10% de retorno do S&P, né? Então, o que acontece agora quando a gente pensa em, poxa, no S&P por si só? Isso aqui, variação de múltiplos, desculpa, está ficando negativo. Por quê? Porque a taxa livre de risco está subindo, né? Então, quando a taxa de livre de risco está subindo, a taxa de desconto está subindo, o que significa que teu múltiplo de equilíbrio cai, a não ser que teu equity risk premium reaja de outra forma, que não acho que seja o caso, tá? Então, você vai ter um PI caindo, né? Seu dividendo meio que está dado, né? A discussão toda vai ser o que vai acontecer com os seus lucros, né? Quanto vai crescer seus lucros, né? E, por definição, o lucro é variação de receita e variação de margem. E aí a pergunta relevante se torna, poxa, quem tem pricing power de forma que a variação de margem seja positiva? Ou seja, a gente sabe que a variação de receita vai ser positiva porque a variação de receita ela é uma variável nominal, né? Quando a gente olha aqui, gente, eu detesto olhar variável nominal, como todo brasileiro, a gente não, se a gente olhar variável nominal, a gente perde o significado das coisas, tá? Mas a verdade é que o PIB nominal nos Estados Unidos, se você pegar aquele dado do Fed da tabela passada, ele vai crescer 6,5% esse ano, né? Então, assim, para um PIB nominal que vinha crescendo 3,5% nos últimos 10 anos, né? A gente está falando de um PIB que vai crescer, ou seja, um PIB nominal que implica que a receita das empresas vai crescer 3 pontos percentuais acima do que ela cresceu na média dos últimos 10 anos. E aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, ok, entendi que a receita cresce 6,5%, né? E a margem, né? Por enquanto, as margens das empresas norte-americanas estão indo muito bem, obrigado, né? Mesmo, né, com esse surto inflacionário que a gente teve, mesmo com essa pressão de salários que a gente teve, vamos lembrar que o S&P não é a economia norte-americana, o S&P hoje ele é formado de empresas que, na sua maioria, não são labor intensive, né, que não são intensivas em trabalho, né, então a pressão de salários atinge menos essas empresas, o que faz com que, quando você olhar o gráfico da direita, né, um número recorde de empresas do S&P estão com margens mais de 1 ponto percentual acima da média histórica, né? E isso gera o que talvez tenha surpreendido todo mundo no ano passado, que é esse crescimento de lucro. Isso aqui é um dado do Flow of Funds do Fed, né, que é o dado de lucro no norte-americano, né? Você vê que ele tinha uma tendência de crescimento entendeu? Que vinha desde lá da década de 90, e o que aconteceu foi que a gente colocou ele em hipercrescimento, em hiperaceleração, né? Surgiram mais ou menos aí 350 bilhões de dólares de lucro adicional para as empresas norte-americanas ao longo dos últimos 18 meses, acima da tendência de crescimento de lucro, né? Então a pergunta é, isso aí se sustenta, isso aí reverte, isso aí acelera, porque a gente tem uma variável nominal impactando isso. Gente, o que eu acho que a gente vai ver no processo de formação de retorno do S&P daqui para frente é o que a gente viu em 2021. Acho que 2021 é uma boa proxy, não em intensidade, mas em qualidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui foi o que aconteceu com o S&P em 2021. Se você olhar o gráfico verde, é o retorno do S&P. O gráfico preto, a linha preta, desculpa, é o crescimento de lucro, e a linha azul é o que aconteceu com a variação de múltiplo, né? Então, o S&P subiu 27%, né? Com o lucro crescendo 34% e com o múltiplo já encolhendo, né? Você já teve encolhimento de múltiplo do S&P ano passado, mesmo com esse retorno todo. Quer dizer, isso significa que o mercado já estava meio que esperando, né, um pouco de, ou te dizendo, olha, o múltiplo está relativamente alto, está na hora de começar a reverter um pouco mais a média,
e o mercado dizendo, olha, não, o juro não vai ficar zero para sempre, se o juro não vai ficar zero para sempre, o múltiplo de equilíbrio deve cair um pouquinho, né? Então, eu acho que o que vai acontecer nesse ano vai ser exatamente a mesma coisa em intensidades completamente diferentes, gente. No lucro da S&P não vai crescer 34%. Não estamos nem falando nisso. Vamos lembrar daqueles dois gráficos, daquelas duas curvas de distribuição normal que o Paulo colocou, né? Então, assim, talvez seja, poxa, o lucro crescendo algo em torno de 10%, 10 a 12%, o múltiplo, entendeu? Contraindo de 5 a 7, o que dá aquele 5% de retorno da S&P que o Paulo colocou. Talvez seja essa a conta mais apropriada para fazer, tá? Isso num cenário positivo, num cenário sem o choque de juros, né? Algumas outras formas de ver isso, engraçado, isso aqui é uma nova versão do PI do Shiller, né, do Bob Shiller. Quem lembra o PI do Shiller, ele pega, entendeu, o S&P e divide pela média de lucro dos últimos 10 anos. E ele tinha sido, você vê as apresentações do Shiller, ele falava assim, poxa, olha só que interessante, o meu PI, ele funcionou muito bem até o início dos anos 2000. Depois dos anos 2000, como preditor de retorno nos próximos 10 anos, ele parou de funcionar bem. E ele se perguntava, poxa, o que está faltando no meu PI aqui, no meu Cyclically Adjusted PI, para poder ajustar isso? Ele falou, olha, o que está faltando é olhar juros, né? Porque eu olhava sempre lucro e o preço do S&P, mas, poxa, na verdade, tem um equity risk premium aí, tem isso comparado com a alternativa de investimento, que era a taxa de juros. Então, ele criou essa nova medida agora, que é o Excess Cyclically Adjusted PE, né? Ou seja, ele pega o Cyclically Adjusted PE e ajusta para a taxa de juros, né? Então, isso te coloca nessa variável aqui. A gente está, de novo, ele mostra que você está bem acima da média histórica, mesmo no Excess Cyclically Adjusted PE, mas muito menos do que só o PE do Shiller normalmente te colocaria. Tá? E aí, gente, de verdade, voltando ao ponto do Paulo, a pergunta que a gente tem que saber durante esse ano, tá? O Fed vai cometer um erro de política monetária, tá? Porque subir os juros é uma coisa, cometer um erro de política monetária e jogar a economia em recessão é outra coisa. Por quê? Porque quando você coloca, historicamente, você pega, sei lá, as últimas 30 correções do S&P ou 40 correções do S&P, né? Você tem correções desde 5 até o S&P caindo 50%, né? Você tem dois tipos fundamentais de correção. Uma correção que é associada a uma recessão e uma correção que é simplesmente o que a gente chama de garden variety, né? Ou seja, é só o S&P dando um ajuste. A primeira correção, normalmente, ela é só porque você está contraindo o múltiplo. Poxa, você teve um runoff, o múltiplo ficou muito acima da média histórica, você estava lá com um PI muito alto, ou com um price to free cash flow muito alto, qualquer que seja a sua medida, e aí o mercado corrige. E essa correção, normalmente, é entre 5% e 15%, na média é uma correção de 10%. Tá? Por quê? Porque a única coisa que varia é o múltiplo. As correções em ano de recessão, elas são muito mais virulentas, elas são muito mais perigosas. Por quê? Porque você está tendo um impacto no múltiplo e o lucro está caindo. Aí você gera correções que são de 15% até os 50%. Tá? 20%, 25% não são correções anormais nesse sentido, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, olha, cara, a gente vai estar diante de um erro de política monetária que vai jogar a economia numa recessão, que vai fazer com que aquele gráfico de crescimento de lucro que a gente mostrou para vocês não seja verdadeiro, ou seja, que você tem um encolhimento de lucro, e aí você tem o impacto negativo de múltiplo e o impacto negativo sobre o lucro no S&P, e aí você tem um impacto muito grande sobre o retorno do S&P. Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? E a gente vai ficar olhando isso ao longo do ano. De verdade, uma pergunta sim, em aberto, e essa talvez seja a pergunta mais relevante para os ativos de risco. A gente tem algum indicador, a gente tem algum termômetro, a gente tem vários termômetros para olhar isso. Você tem inflação, você tem, entendeu? Um dos termômetros que é mais utilizado é a curva de juros norte-americana, né? Por quê? Porque o mercado de renda fixa norte-americano é um mercado que é muito eficiente, super líquido e que fica olhando a atividade o tempo todo, né? Aqui a gente tem dois exemplos de curva de juros e normalmente a regra é o seguinte: quando a curva de juros inverte, tá? Quando a curva de juros, o juro curto fica mais alto do que o juro longo, e normalmente aqui não tem regra, mas a regra de bolsa é usar o 10 anos contra o 2 anos, a inclinação do 10 com 2, ou do 2 com 10, né?
Por que isso é importante? Porque quando o juro curto está acima do juro longo, o mercado está te dizendo o seguinte, olha, o juro curto vai cair. Né? Em algum momento o juro curto vai cair. Por que o juro curto vai cair? O juro curto vai cair provavelmente porque a gente está vendo uma desaceleração da atividade econômica ou uma recessão pela frente. Tá? Isso aconteceu em 2019. Né? Aí você fala assim, poxa, mas 2019 a curva de juros previu o Covid. Não, em 2019 a narrativa era, olha, lembra, a gente já está tendo uma expansão há 11 anos, né? Essa expansão sem ter uma recessão nos Estados Unidos já tem 11 anos, já está ficando longa demais, uma expansão média era 10 anos. Eu não concordo com essa visão não, tá, gente? Eu só estou discutindo a narrativa, tá? Essa expansão já está longa demais, e em algum momento a gente vai ter uma recessão, porque o desemprego já estava em 3,5, etc. Então a curva deu aquela invertida. Né? Em outros momentos, pré-recessões, a curva inverte. Né? Porque o mercado de renda fixa começa a te dizer, olha, eu estou vendo uma atividade econômica no futuro desacelerando, eu estou vendo uma recessão. A gente, nesse momento, tem essa curva de juros invertida? Não, mas esse vai ser um termômetro, um dos quais a gente vai ficar olhando. A gente vai ficar olhando a segunda derivada de inflação, ou seja, a inflação está acelerando, desacelerando. A gente vai ficar olhando dados de atividade corrente, dados de atividade futura, os ISMs, os PMIs, esse tipo de coisa, e vai ficar olhando a inclinação da curva de juros. Né? A gente tem um checklist lá de uma série de medidas para te dizer, olha, o Fed está... o mercado está considerando que o Fed está numa trajetória que é correspondente a uma economia que continua a crescer, ou não, o mercado está começando a te dizer que o Fed vai cometer um erro de política monetária. E é isso que a gente vai continuar olhando durante esse tempo. Tá? Você fala, pô, Arthur, você não falou nada de Covid, de Omicron. Mentira, a gente falou um pouquinho sobre quando a gente falou do choque de oferta. Tá? Mas o que a gente pode apreender do primeiro país a reportar um caso de Omicron? Cara, olha, o que parece é que ele é um surto muito intenso, com a duração de 1 mês e meio e 2. Né? Esse é o dado da África do Sul. Você vai falar, Arthur, o dado da África do Sul é confiável? Eu não quero ser politicamente incorreto. Poxa, gente, dado de final de ano, entendeu? De internação, hospitalização, é só você ver o que acontece no Brasil. Se você pegar a curva do Brasil, ela é 0, 0, 0, de repente ela sobe para 200 mil casos por dia. Assim, um negócio assim, surreal. Porque ninguém coleta dado no final do ano, Natal, Ano Novo, etc. Mas se você supuser que essa curva sul-africana tem minimamente alguma acurácia, ou seja, ela está minimamente correta, né? Então você está... esse surto de Omicron, ele dura algo entre 1 mês e meio e 2. Tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que a África do Sul está 1 mês e meio e 2 na frente dos outros países, na média, então a gente ainda está pelo menos há 1 mês, assim, em alguns outros lugares, dizem que no Reino Unido, por exemplo, que foi um dos primeiros países a ter alta de casos, você já poderia ter daqui a 15 dias uma queda mais acentuada no número de casos, porque você já infectou um bando de gente e tal, mas você ainda deveria ter aí talvez entre 15 e 45 dias de internações relativamente altas, ou bastante altas em alguns casos. Tá? Mas a boa notícia é que isso termina entre 15 dias e 1 mês e meio. Tá? Para quem está isolado aqui em casa fazendo isolamento, que está com filho com Covid, a gente espera que isso seja mais para os 15 dias do que para 1 mês e meio. Mas vamos lá, gente, quais são as conclusões, então? Sim, a gente tem algo novo em termos de política monetária e risk-free. Né? A gente parece que tem um Fed que está mais comprometido com a retirada de estímulos. Tá? Apesar do comprometimento firme, na minha opinião, ele está associado a uma visão otimista da economia. Ele é condicional e ele é diferente da década de 70, que era uma política monetária não condicional, ou seja, vou subir os juros, não interessa o que acontece com a atividade econômica. Né? Qual que é o processo de formação de retorno de ativo de risco? Passa a ser, o lucro vai crescer, porque o PIB nominal vai te ajudar, e a variação de múltiplo vai ser detratora. Entendeu? A resultante entre essas duas coisas vai ser o que vai determinar o retorno do S&P. Eu acho que um número, como o Paulo te mostrou, entre 5% e 7%, é um número no cenário bom. Né? O cenário ruim é o cenário no qual a gente erra
de verdade, entra na quarta pergunta. Se a gente errar e cometer um erro de política monetária e você tiver uma recessão levando a uma variação de lucro negativa, aí a gente tem um mundo bem diferente daquilo que a gente estava esperando. Então, o Paulo e o Arthur acabaram pincelando bastante nessa parte. Eu vou falar um pouquinho primeiro da renda fixa, depois da renda variável, mas trazer um pouquinho aqui. No mês passado, né, acho que teve três pontos que a gente já falou, mas acho que eu queria reforçar em dezembro, que fizeram com que a curva achatasse um pouquinho mais, né? E achatasse significa que as taxas mais curtas elas sobem um pouquinho mais do que as taxas mais longas, que é exatamente o que a gente viu que aconteceu no ano de 2021, né? A gente tem aqui a curva tracejada é a do final de 2020 e a curva cobre aqui do final de 2021, né? Então a gente viu que as taxas mais curtas elas subiram mais do que as taxas mais longas. E no mês de dezembro, acho que teve 3 pontos principais. O primeiro deles foi o anúncio do Fed, né, do Banco Central Americano, que aumentaria, né, o ritmo de redução do programa de recompras, né, de 15 para 30 bilhões de dólares por mês. O segundo ponto foi a retirada da palavra transitória, né, da comunicação da discussão da inflação aqui nos Estados Unidos. E o terceiro ponto, que o Arthur também mostrou, foi a expectativa dos membros, né? Quando a gente olha aquele gráfico, que é o gráfico de pontos, né, o dot plots, a gente viu que 12 dos 18 membros do Fed já esperam pelo menos, isso em dezembro, tá? Muita coisa aconteceu desde então, mas isso em dezembro, 12 dos 18 esperavam pelo menos 3 altas de juros para esse ano de 2022. E aí, quando a gente olha para o gráfico da direita, a gente tem os retornos ao longo do ano passado das principais estratégias dentro de renda fixa, né? E eu queria chamar a atenção para a última delas, né? O Global Aggregate, que é, na verdade, um combinado de títulos com com uma alta qualidade de investimento, né? Com grau de investimento, com um duration, né, um prazo aí de vencimento médio de 7 anos e meio. E esse título, esse índice, né, ele caiu 4,7% no mês passado. E é um pouco do que exatamente a gente está dizendo aqui que a gente espera que aconteça para esse ano. Não deve ser diferente, né? A gente viu a taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano saindo de 0,90 para 1,51, né, no final do ano passado. Agora, só nesse começo de ano, ela já veio de 1,51 agora para 1,74. Então, a gente espera que os títulos mais longos eles sofram mais, e principalmente esses títulos que não tenham um carrego, né, que não tenham um cupom alto, também acabem sofrendo um pouquinho mais, que é exatamente o que está acontecendo e que deve acontecer com o Global Aggregate ao longo desse ano de 2022 também. Quando a gente passa para a renda variável, no mês passado, acho que no início do mês passado tinham 3 pontos que o balanço de riscos, né, tinha piorado, né, vamos colocar dessa forma. Acho que o primeiro é o que a gente já tem falado e bastante, com relação ao aumento do número de casos do Covid. O segundo ponto foi essa questão, principalmente do tom mais inclinado à retirada de estímulos, né, não só do Banco Central americano, mas pela grande maioria dos bancos centrais desenvolvidos do mundo. E o terceiro é uma questão muito mais política aqui nos Estados Unidos, que também estava impactando os mercados. No final do mês, ali depois do dia 20, a gente reviveu o Rally de Natal, né, a expressão bastante conhecida aqui nos Estados Unidos, e a grande maioria dos índices no mês passado, globais, fecharam no positivo, e aqui a gente destaca o índice global, que é o MSCI, que inclui todos os países, né, que teve uma performance positiva em 3,9% no mês passado, e ao longo do ano passado, a gente viu o índice global com uma performance de 16,8% positiva, com destaque para as bolsas americanas e, na parte mais negativa, algumas das bolsas latino-americanas. Com relação a setores, só para a gente passar um pouquinho, aí só para ilustrar, né, aqui eu trouxe os setores do S&P, a gente viu que ao longo de 2021, setores mais cíclicos, né, setores como o setor de energia, o setor financeiro, performaram muito bem. Ao mesmo tempo, também, o setor imobiliário foi o segundo melhor performance do S&P, muito influenciado por tudo aquilo que tem acontecido no setor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Então, acho que esse cenário ele não muda para esse ano, né? A gente ainda continua um pouquinho mais otimista com alguns setores mais cíclicos, e acho que esse é um pouquinho também do que a gente tem feito e vem fazendo, né, desde o final de 2020, a gente vem fazendo nos portfólios.
Falando um pouquinho de portfólio e dos nossos portfólios modelo, só lembrando todos que a gente tem 4 portfólios modelo, né? A gente usa eles como ponto de partida para a customização de cada um dos portfólios dos nossos clientes, mas quando a gente usa o segundo, né, que é o portfólio moderado, a gente não fez, na verdade, nenhuma alteração em nenhum deles, né, nessa mudança de mês, a gente manteve as exposições, então hoje a gente está com cerca de 8,5% no perfil moderado de caixa, 42% em renda fixa, bastante distribuído em diversas estratégias, mas com uma cabeça muito conservadora, né, como eu comentei, com relação à expectativa de retorno para a renda fixa. Então, a gente trouxe, desde o final de 2020, um portfólio bastante curto prazo, tanto nas estratégias de high yield quanto de mercados emergentes, a gente também tem posições de curto prazo. E a gente finaliza a posição de renda fixa com uma carteira com uma exposição pós-fixado, né, que vai pegar bastante esse movimento, que tem pego muito bem esse movimento mais curto da curva. E aí a gente tem também cerca de 39%, 40% em renda variável, com uma alocação maior ainda em Estados Unidos, né, a sequência por Europa e mercados emergentes com foco em Ásia. Tá? A gente não tem, hoje a gente está focado ali em China, Hong Kong, Taiwan, e Índia, né? Então, essas são as exposições que a gente tem hoje em mercados emergentes. E a gente finaliza o portfólio com os alternativos, né? Que a gente gosta de dizer que são aquelas posições que têm uma correlação muito baixa, ou até negativa, dependendo do caso, com as estratégias de renda variável e renda fixa. E aí, queria passar um pouquinho para vocês. Hoje, a gente trouxe esse slide novo, né? Com relação aos últimos meses, só para vocês também terem um conhecimento maior. A gente sempre fala do primeiro fundo, né, que a gente faz a gestão seguindo todas as diretrizes do Comitê Global de Alocação, que é o XP Global Strategies, né, que é o nosso fundo carro-chefe. Ele é um fundo multi-estratégia com foco global, ele usa fundos mútuos, ETFs, ativos diretos, e a gente já tem esse fundo aí desde o segundo semestre de 2019. Mas ao longo dos últimos, principalmente no ano passado, a gente lançou outras 3 estratégias, né? No começo do ano passado, a gente lançou uma estratégia de bonds latino-americanos. Esse é um fundo hoje que compra basicamente títulos em dólar, né? De empresas latinas, né? Grande parte das empresas hoje que a gente tem no portfólio são brasileiras, mas a gente também tem exposição, já teve exposição a México, tem exposição hoje, uma exposição pequena à Colômbia, enfim, tem uma série de títulos ali que a gente adicionou no portfólio. A gente está com yield to worst, né, de 6,3%, com duration, né, um prazo de vencimento, um prazo médio de 5, é um pouco até superior ao prazo de vencimento do XP Global Strategies, que eu vou passar um pouquinho na sequência, mas esse é um pouquinho do perfil desse fundo. E na sequência a gente tem o que a gente chama dos nossos vértices, né, de renda fixa e renda variável, que foram lançados no final do ano passado, que basicamente seguem a mesma estratégia de renda fixa e renda variável que a gente utiliza no XP Global Strategies, mas num veículo único, né? Isso aqui permite com que cada um dos clientes consiga ter a exposição que deseja, tanto em renda variável quanto em renda fixa, com uma gestão ativa do nosso time e as diretrizes do nosso Comitê Global de Alocação. Então, falando um pouquinho do XP Global Strategies, que é o nosso veículo mais diversificado e global, hoje a gente fechou o ano, né, com 10,5% de caixa, 40% de renda fixa, 37% de renda variável e 12,5% de alternativos, na grande maioria de alternativos líquidos. Com relação à exposição geográfica, a maior parte da exposição nas Américas, né, principalmente América do Norte, seguido de Europa e Ásia. E com relação à exposição por país, né, Estados Unidos hoje representa 72% do nosso fundo, seguido de China, quase 6%, e na sequência Reino Unido com 5% e Suíça com 3%. Quando a gente olha a carteira de renda fixa, que está a carteira aberta de renda fixa para vocês, a gente, como eu comentei, tem um foco bastante de curto prazo, exatamente para a gente conseguir proteger o portfólio dessa potencial alta dos juros, né, da curva de juros. Então, a gente tem um prazo de vencimento médio de 3 anos, com duration de 2, uma qualidade de crédito média de BB, com um cupom médio de 3,7%. E eu queria reforçar isso, tá? Mesmo nas outras estratégias de high yield, que representam quase 9%, quanto mercados emergentes, que representa 8% da nossa exposição no fundo, a gente também tem um foco em curto prazo. Quando a gente olha a nossa posição de renda variável,
como vocês podem ver, a gente tem uma carteira bastante diversificada, não só em regiões geográficas, mas também em exposição setorial e estilo, né? A gente vê que ela é uma carteira que acaba transitando e passando muito bem por diversas situações de mercado. Obviamente que agora a gente já vinha posicionando ela para toda essa nossa expectativa com relação ao mercado para 2022, e a gente acha que ela está bem enquadrada e bem investida para passar por esse ambiente, talvez até um ambiente um pouquinho mais desafiador ao longo de 2022. E aí, quando a gente fala de performance, né, quando a gente junta aquele gráfico lá que eu mostrei no início, da renda fixa caindo quase 5%, e a renda variável global subindo 16,5% mais ou menos por cento no ano, a gente vê uma performance do XP Global Strategies na classe B, que é a classe que tem com investimento mínimo de $1 milhão. Ao longo do ano passado, a gente bateu quase 4%, foi 3,92% para ser preciso. Então, essa foi a performance do ano passado. Desde o início, a gente tem uma performance aí próximo a 18% para as duas classes que a gente disponibiliza hoje para investimento. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, e queria abrir para perguntas e respostas. Bom, obrigado, Faveri, obrigado, Arthur. Eu vou pegar aqui algumas perguntas para começar, para dar um tempo para vocês descansarem um pouco. E eu vou juntar uma pergunta do Bruno Rondello e do Federico Fuentes, que basicamente nesse cenário mais difícil, com juros subindo, inflação subindo, com um cenário mais negativo para bonds, então, como se posicionar no mercado americano? Eu acho que você tem que estar overweight bolsa, mas tem que tomar muito cuidado e ser muito seletivo com os setores e com as características das empresas que você, ou dos fundos em que você se concentra. Alguém perguntou se então é melhor ir mais para value do que growth. Acho que para mim o resumo é muito simples, ou seja, de certa maneira você pode pensar bolsa são real claims e renda fixa são nominal claims. Então, é óbvio que num cenário de inflação subindo, você está muito melhor em bolsa do que em renda fixa. Segundo comentário, que bolsa tem duration, ou seja, que como você tem free cash flows e quando você desconta, fica muito claro que aquelas empresas que são a promessa de começar a ter fluxo de caixa a partir do ano 10, a partir do ano 15, que são, na realidade, projetos e sonhos. Então, você já viu, inclusive, em dezembro e no começo desse ano, que você pega, por exemplo, Arc Innovation para baixo 40%, 50%. Então, eu acho que você tem que focar em empresas que têm fluxo de caixa mais upfront, que tenham quality names, high margin, e que tenham um beta de inflação bastante elevado, ou seja, por exemplo, materials, commodities que vão subir, petróleo, coisas assim que possam te proteger contra a inflação. Financials tendem a ir muito bem, com uma estipada da curva, e, portanto, também evitar tech sem free cash flow upfront. Eu acho que com isso você já consegue depurar. Você pega o S&P 500, vai ter muito menos de 100 empresas que vão qualify para esses critérios. Deixa eu só fazer uma observação, Paulo, aqui, porque eu acho que esse é um ponto super importante, value versus growth. Especialmente quando a gente fala da definição norte-americana. A definição norte-americana de value versus growth ela é uma definição tola, gente. Assim, desculpa, mas funcionou durante muito tempo, que era, olha, value é tudo que tem PI baixo e growth é tudo que tem PI alto. Isso não é verdade. Cuidado muito com os value traps, né? Uma empresa de PI baixo o mercado pode simplesmente estar dizendo que ela vai deixar de existir. Todas as empresas de varejo que quebraram, antes dela quebrar, elas tinham PI de 4, 3, 2, entendeu? E aí quebrou. Entendeu? Então, assim, você perde 100% do seu capital. Então, eu concordo 100% com o que o Paulo falou. A gente tem que escolher qualidade, entendeu? Dentro desse... Se a tua caixinha velho é aquilo que não tem crescimento exponencial, depura essa caixinha velho para não ter, entendeu, os value traps ali dentro, as empresas que têm encolhimento estrutural, as empresas que estão sendo disruptadas, as empresas que vão deixar de existir. Então, eu concordo com a ideia de que, poxa, essa reversão entre value e growth pode acontecer ao longo do tempo, ou pelo menos uma reversão parcial, não a reversão total. Você tem histórias de growth, que são histórias de growth seculares, que geram fluxo de caixa, as FANG, por exemplo, que são um caso clássico, tá? Que aí é uma história diferente.
Mas, assim, só cuidado quando você compra velho para não comprar um bando de tranqueira que não, entendeu? Que vai deixar de existir. É só esse, assim. E nos Estados Unidos, muitos gestores usam simplesmente quartil de price earnings, ou de price to book value, ou de price to... Entendeu? Assim, ó, não, isso não vai funcionar. O que vai funcionar são as boas histórias de valor, são empresas que ainda criam valor para o acionista, que tem retorno acima do seu custo de capital, só que não são as hiper histórias de crescimento. Aí eu acho que aí vale a pena. Outra pergunta aqui do Fernando Scofano, que tem a ver com o final da minha apresentação, ou seja, câmbio. Quando você olha modelos monetários mais simples e determinação de taxa de câmbio flutuante, quando você tem diferencial de juros a favor da tua moeda, o dólar. Então, Estados Unidos subindo juros, Europa não fazendo nada. Em segundo lugar, posição cíclica relativa com produtividade maior do que na Europa. E terceiro, enxugamento do balanço, ou seja, o runoff. Então, essas três condições, posição relativa, monetária, cíclica e de taxa de juros, é muito superior. Apesar de nós estamos vendo hoje uma ligeira queda do dólar, eu acho que, para mim, é no-brainer que em 2022 você vai ter as moedas anglo, dólar, British pound, dólar da Nova Zelândia, da Austrália, se valorizando. E o euro caindo em relação às moedas. E é importante também que dólar forte é moedas emergentes fracas. Então, acho que isso tem também já um tema que, além do mais, você coloca risco país e political risk no Brasil. Eu acho que você tem uma dobradinha bem desfavorável contra o real nesse cenário. Deixa eu pegar aqui a pergunta, juntar a pergunta do Ricardo e do Antônio João, que eles falam sobre Omicron, né? E o Antônio João muito corretamente, ele fala assim, olha, poxa, você falou de China e Austrália, mas eles têm uma população vacinada maior do que a do Brasil, né? É verdade, mas o que a gente sabe é que a vacina, ela não te dá imunidade à Omicron, ela faz com que quando você pegue, você tenha casos mais brandos, tá? Então, assim, são duas coisas diferentes. A vacina, ela não te confere imunidade, pelo que a gente tem visto agora. A gente tem visto hospitais cheios de pessoas que são vacinadas, com 2 doses, tá? O que ela faz é que você não fique... hoje, por exemplo, se você olhar países menores, tem muito pouca gente em respirador, tem muito pouca gente em UTI, etc. Né? Então, assim, o problema desses países é que quando você fala o seguinte, olha, eu vou ter 0 de casos, para ter 0 de casos, você tem que fechar. Entendeu? Não tem outra alternativa, né? Então, assim, para não ter o sistema de saúde sobrecarregado, eu tenho que fechar completamente. E aí, como o Ricardo colocou, né, a China, que foi a manchete que me chamou a atenção também, Ricardo, que eles acharam um caso de Ômicron no Porto de Dalian, né, que é um porto muito importante. Vai fechar o porto? Pô, espero eu que não, mas assim, as reações chinesas tendem a ser reações muito fortes em relação a isso. Uma pergunta aqui da Renata está relacionada à política monetária e câmbio, ou seja, ela corretamente relaciona que, em geral, dólar forte, juros subindo, tende a ser negativo para commodities, correto. Só que há uma peculiaridade no cenário atual, que é exatamente uma explosão de demanda global e falta de matéria-primas, ou seja, por falta de investimento nos complexos de energia, de metais industriais, as ofertas dessas commodities são altamente inelásticas e, portanto, apesar de você ter um cenário financeiro de câmbio e de juros que não seria friendly para commodities, eu estou bullish em commodity em geral, todo o complexo de energia, WTI, metais industriais. Pega o caso também, por exemplo, atípico de alumínio, problema de minas de alúmina. E também pela questão que eu falei, que você pega ações de empresas que têm um beta de inflação muito alto. Então, matérias-primas, eu acho que vão ir muito bem, e eu acho que pode ser parte do portfólio para se esconder da inflação, eu acho que é bem atrativo. Deixa eu pegar aqui a pergunta do André, que é uma pergunta relevante sobre o mercado imobiliário, né? Se a gente acha que tem algo, um risco equivalente à crise do subprime? Não acho, André, por 2 motivos, tá? O que existe hoje nos Estados Unidos, a crise do subprime foi um excesso de alavancagem com excesso de oferta de casas. Hoje nos Estados Unidos você tem falta de casas, tá?
de verdade, os preços das casas estão subindo de forma exponencial nos Estados Unidos. Você pega o case Schiller, porque as pessoas não conseguem comprar casa. Então, assim, a gente tem um membro do painel aqui que é um comprador de ativos imobiliários, não vou falar quem, mas é que está tentando comprar casa, né? E está sendo outbid várias vezes, né? Então, assim, não acho que seja parecido. A gente não tem o nível de alavancagem que a gente tinha, entendeu? Do consumidor comprando essa casa, e a gente ainda não tem o nível de oferta excessivo de casa, ou seja, a gente não tem aquelas McMansions, né? Aquelas Faveri está lá na Flórida, Faveri e o Paulo estão lá na Flórida, aqueles condomínios gigantes que eram feitos e ficavam vazios. Isso não tem mais, quer dizer, hoje muito pelo contrário, a gente tem excesso de demanda por ativo imobiliário, não tem excesso de oferta, tá? E até para complementar, Arthur, só para dizer com relação hoje a gente tem, né, cerca de 2% no XP Global Strategies de exposição direta, né, ao setor imobiliário, e a gente tem aquilo que a gente como brasileiro gosta, né, o tijolo, né? Então são ativos que de fato têm um componente de reajuste contra a inflação grande, são ativos basicamente residenciais, né, condomínios que são utilizados como aluguel, né, para pessoas em grandes regiões metropolitanas, e também grandes galpões logísticos que são locados para as grandes empresas de tecnologia, principalmente a Amazon e outras nesse sentido. Então, é uma estratégia que vem tendo um retorno bastante interessante, desde que a gente investiu, e acho que a perspectiva, dado o cenário de inflação e etc., ainda é muito positiva. E a gente prefere esse tipo de exposição aos REITs, né, tradicionais REITs, acho que até o Frederico perguntou aqui. Os REITs também têm um componente mais atrelado, né, muitos deles são listados, eles têm um componente também mais ligado, mais correlacionado ao mercado acionário, né? Então, não é só olhar a empresa em si, a alavancagem da empresa em si, mas também tem um pouco do componente do mercado de renda variável também, que acho que acaba influenciando, e a gente preferiu caminhar para um outro modelo nos nossos portfólios. Deixa eu pegar aqui 3 perguntas, a do Antônio, do Gustavo e a do Mauro, que falam mais ou menos a mesma, que perguntam sobre o mesmo tema, que é a força de trabalho norte-americana, né? O Antônio fala assim, poxa, morreram 866 mil pessoas, não são esses 1 milhão que estão sumindo aí? Não são, tá? Porque se você lembra, o pico anterior da força de trabalho norte-americano era alguma coisa um pouco abaixo de 160 milhões de pessoas. Hoje a gente está em 155. Então, na verdade, esse 1 milhão que eu falei já é ajustado. Você pega os 160, você infelizmente tira esse 1 milhão que morreu, né? Então já vira 159, e ainda assim fica faltando 1 milhão de pessoas. E aí sim é possível que seja feito desalento. Não acho que é feito desalento, não. É o contrário, é o camarada que não está disposto, porque hoje em dia você tem o que eles chamam de turnover de trabalho, de pessoas trocando de trabalho, está em recorde. Ou seja, isso é o inverso do efeito desalento. É o cara deixando o trabalho dele porque ele tem certeza que ele vai achar outro com um salário maior, tá? Que é inclusive um dos indicadores de quão aquecido está o mercado de trabalho, tá? O que eu acho que essas 1 milhão de pessoas que estão faltando é minha hipótese, não tenho nenhum, entendeu? Expertise, não sou economista do trabalho, mas é a turma que ainda não está confortável em voltar a trabalhar. Entendeu? Você pode ter ou o cara que não está confortável em voltar a trabalhar, ou o cara que ficou satisfeito o suficiente com o Corona Voucher para dizer, olha, por enquanto eu ainda não preciso me juntar de volta à força de trabalho, tá? Eu acho que essa é a hipótese mais razoável do que dizer, poxa, não, esse pessoal só desistiu de trabalhar de vez. Aqui tem várias perguntas sobre China, vou também resumir numa resposta só. Em termos de atividade, a China não só é importante em termos de pautar o crescimento global, o crescimento das empresas exportadoras, particularmente na Europa, como também a demanda por commodities, por exemplo, minério de ferro. Eu acho que o cenário vem sendo gradualmente revisto para baixo. Por exemplo, há 6 meses atrás, as previsões para a China para 2022 estavam mais para 5,5, 6. Depois passaram para 5. Na virada do ano já estava em 4,5, agora está indo já em direção para 4. Ou seja, que toda essa parte do estouro de bolha imobiliária e ainda a falta de uma política contracíclica adequada, você está tendo um impacto significativo. Eu acho que pode estacionar por volta de 4%.
Agora, isso pode ter algum efeito em diminuir a demanda por alguns metais, em particular o ferro, mas eu acho que não é um game changer, ou seja, dizer que então, por causa disso a inflação global e a inflação nos Estados Unidos vai diminuir seria ignorar o aspecto monetário, ou seja, quando você tem 10 trilhões de expansão da oferta monetária global entre todos os bancos centrais, você tem um excesso de oferta monetária muito grande e é exatamente essa liquidez que está caçando ativos financeiros, imóveis, bens e serviços. Então, eu acho que na margem dá uma aliviada mínima, mas eu acho que sem a resposta monetária dos bancos centrais, você não deveria ter uma alteração significativa do quadro ruim de inflação que a gente tem. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Felipe, que foi uma das primeiras a entrar, então, com justiça aqui, ele pergunta ao que a gente pode atribuir o atraso dos bancos centrais em agir contra a inflação, né? E ele fala que no Brasil a gente teve um BC negacionista no início da aceleração de inflação e agora a gente vê o Fed. Olha, Felipe, eu acho que tem duas coisas, tá? E aí eu acho que o BC e o Fed são agendas diferentes com um ponto em comum, que é o choque de oferta, tá? Então, assim, os bancos centrais, quer dizer, em bancos centralês, né, o cara fala o seguinte, olha, política monetária não deveria reagir a choque de oferta. Então, por quê? Porque política monetária não faz aparecer mais chip, política monetária não faz chover, etc. Então, os bancos centrais olharam na primeira vez e falaram assim, olha, tivemos um choque de oferta, a inflação veio de um choque de oferta, eu não tenho nada a ver com isso. Que foi uma avaliação incorreta, tá? Porque ela teve um componente de choque de oferta, mas como falou o Paulo, ela teve um componente monetário importante também, entendeu? Então, assim, já teve um erro de avaliação ali. Aí, no caso do Fed, eu acredito que instituições têm memória, o Fed passou 10 anos brigando contra a inflação baixa. Então, você tem uma turma inteira ali que falava assim, poxa, o que eu tenho que fazer para subir a inflação? O que eu tenho que fazer para subir a inflação? E aí, quando a inflação subiu, o cara falou, opa, pela primeira vez eu estou conseguindo fazer a inflação ir na direção que eu queria. Né? Lembra que a inflação média nos Estados Unidos pré-Covid era 1,7, quando o target de inflação norte-americano era um pouco acima de 2. Né? Então, ele estava falhando no mandato para baixo. Né? Então, eu acho que essa memória, né, desinflacionária norte-americana fez o Fed mais lento para reagir. No Brasil é uma história diferente. O Brasil e também nos Estados Unidos, você teve um choque gigante de demanda agregada. A gente nunca tinha visto os PIBs contraírem 20% entendeu? Em períodos de semanas. E o cara falou, o que eu faço? Eu jogo juro a 0, jogo juro a 2, etc. Então você tinha uma dúvida justa, né, do ponto de vista dos bancos centrais, de quanto de estímulo você deveria fazer, dado que o problema era um problema sanitário, era um problema basicamente que eles nunca tinham visto antes. Tá? Então, assim, o que eu acho que você pode culpar os bancos centrais foi, sim, eles demoraram muito a reconhecer que eles estavam sendo parte do problema através de uma expansão monetária acima daquela que era adequada. Acho que aí eu concordo com você. Uma parte desse negacionismo foi dizer, poxa, não, eu não fiz nada, gente, eu estou aqui só colocando dinheiro porque a economia estava numa recessão, e eles não entenderam que o que eles fizeram foi mais do que era necessário por mais tempo. E uma pergunta sobre. Tem algumas perguntas sobre bancos, eu posso resumir numa resposta só. Uma pergunta é sobre, nesse cenário, se preferred de bancos são atrativos. O problema do preferred é que ele tem alta duração. Então, num cenário de alta de taxa de juros muito rápida, e aí está vinculado à pergunta do 10-year, onde é que a gente veria o 10-year. Eu acho que cenário bom, 2%, cenário ruim, 2,5%, 2,25%, 2,5%, em 12 a 24 meses. Então, você tem upside risk importante para o 10-year, e com duração alta você vai sofrer bastante. E em relação ao efeito de inflação em bancos, eu acho que o impacto é mais patrimonial, porque você está com pós na parte dos passivos e você está com pré na parte dos ativos, que são mortgages, por exemplo, empréstimos. Então, você tem que tomar um cuidado tremendo com a imunização do balanço, ou seja, você tem um descasamento de inflation exposure, ou seja, você está net short inflation. Então, você tem que tomar muito cuidado, mas, em geral, em ciclos de alta com estipada de curva de juros, em geral, financials vão muito bem em relação a outros setores.
Deixa eu pegar aqui a pergunta que não quer calar, né? O Denis pergunta aqui que a BlackRock desistiu de investir no Brasil, né? O Brasil continua fora do radar dos grandes investidores até quando? Denis, excelente pergunta. Olha, anos de eleições presidenciais são anos normalmente voláteis para o mercado, né? Vamos lembrar, entender a política brasileira já é difícil para um brasileiro. Imagina para um gringo que não conhece na minúcia aquilo que, entendeu, é a nossa obrigação entender, né? A nossa obrigação enquanto brasileiro, né? Então, assim, eu acho que o que pode fazer uma mudança de mood em relação ao Brasil é a gente entender que quem quer que seja o candidato que vença o pleito em 2022, ele esteja comprometido com algum conjunto de políticas macroeconômicas que seja consistente, né? O que o mercado se assusta um pouco, e tiveram vários artigos recentemente dizendo, olha, várias matizes, esquerda e direita, ninguém vai estourar o orçamento, vai ser assim. Eu acho que esse é o cenário possível, mas acho também que se você pegar, entendeu, o que foi dito até agora por alguns dos economistas de alguns dos candidatos, tem coisas que não são exatamente aquilo que eu gostaria de ter lido, né? Poxa, reversão de reforma trabalhista. Arthur, mas isso é só para inglês ver, isso é conversa de eleição, muito provavelmente. Mas imagina que você está sentado em Londres, né, na cadeira, tendo que alocar o capital em vários lugares do mundo, e aí você abre o jornal e fala assim, olha, o economista de um dos candidatos que está na frente fala em reverter reforma trabalhista. Você leva o Financial Times a sério, né? Então, assim, não sei se o cara está levando a sério ou não essa história toda, mas você pelo menos aumenta o prêmio de risco. Então, acho assim, na hora que a gente tiver claro, entendeu? Qual é a plataforma econômica vencedora, não é quem é um candidato que vai vencer, qual é a plataforma econômica vencedora. Se a plataforma econômica vencedora for consistente, aí você pode voltar ao radar dos investidores globais. Enquanto isso, antes disso, acho um pouco mais difícil. Pega aqui, eu acho a pergunta sobre o mercado de trabalho americano, né? Que, em primeiro lugar, a ressalva de que acho que a gente entende menos do que gostaria, há muitas coisas que se sobrepõem, mas eu iria de uma maneira muito resumida, de maneira muito simples. Eu acho que, em primeiro lugar, você teve um efeito riqueza muito grande, por exemplo, em ativos financeiros, e quem tem uma casa, por exemplo, hoje está com aumento do preço da sua casa 30%, 40%, 50% para cima, e transferências de renda muito significativas. Então, quem pensa em termos de 6 a 12 meses, a 2 anos de cash, pessoal, tchau. Ou seja, que com a qualidade de vida que você pode ter, vou para a praia e não vou ficar me expondo no metrô, no transporte público ou no escritório para pegar a Covid. Em segundo lugar, tem muito a ver com o salário real, e eu acho que essa que é a parte que as pessoas estão esquecendo, ou seja, e que tem toda essa parte de retroalimentação, que na medida em que você tenha excesso de demanda por trabalho e a taxa de desemprego continua a cair abaixo de 3,9, você vai ter um aumento de salário real importante. Então, o que vai acontecer, a dinâmica, é de que a inflação sobe e aquele que estava garantido porque está com patrimônio mais alto vai ver que esse patrimônio vai cair em termos reais devido à inflação, e também a poupança acaba, ou seja, que daqui a 6 meses, 12 meses, ele vai estar procurando um trabalho novamente, e o salário subindo, o salário real subindo, aí você tem essa retroalimentação de espiral de salário com inflação, e, de certa maneira, em algum momento, ele vai estar sem poupança e vai ver um salário real atrativo. Então, acho que você vai ter essa volta. Mas esse ciclo virtuoso, na realidade, ele é inflacionário. Mas então, eu acho que essa dinâmica do mercado de trabalho tem uma variável endógena, que é o salário real. E ele, por definição, como falta escassez e não tem uma política de imigração generosa, eu acho que você vai continuar vendo um aumento de salários importante. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do João Vitor que é muito boa. Ele fala assim, olha, você falou que a curva de juros nos Estados Unidos é um preditor do que a gente pode esperar da economia, né? Você não acredita que o QE nesses níveis pode afetar a eficiência do mercado de renda fixa norte-americano? Acredito, João Vitor. Acredito que
de verdade, os sinais que a gente recebe do mercado de renda fixa norte-americano estão poluídos pela interferência do Banco Central norte-americano. Então, eu concordo com você. Se o teu ponto é, olha, a curva de juros pode ser que ela te dê um sinal parcial, não um sinal completo, eu concordo 100% com essa afirmação. Se foi isso, eu não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas se foi isso que você quis dizer, eu concordo 100% com isso. Acho que é um sinal, acho que ainda ela conduz um sinal, ela não conduz um sinal com a mesma eficiência que ela conduzia no passado, porque tem um ruído que se chama Fed interferindo nessa condução desse sinal. Paulo, você quer responder mais uma? Só para a gente não... Não, em questão, tem uma pergunta de reverse repo. Será que esse saldo de reverse repo, que acabou é mais ou menos 1,8 tri, se isso não seria um amortecedor contra o runoff? Eu acho que não, porque quando você acaba com tapering agora em março, então você vai ter essa redução já dos repos, e na realidade a gente está falando de um runoff que são de 6 trilhões comparado com o reverse repo de 1,8, ou seja, é da ordem de grandeza 4 vezes superior. Então eu acho que pode ser um colchão para diminuir um pouco a velocidade da estipada que geraria o runoff, mas eu não acredito que seja capaz de neutralizar essa estilingada que vai dar nos juros longos para cima, pelo fato que você tem hoje 1,8 tri de repos. Reverse repos.